Em terceiro e segundo lugar tivemos o Lian com as duas montadas dele. Um cavaleiro bem equilibrado, bem posicionado, aparentemente vindo do salto. Sempre é muito bacana ver o pessoal das outras modalidades estreando, testando a equitação de trabalho também. O Lian foi bem uniforme com os dois cavalos dele. O segundo lugar teve superior ao terceiro foi que o trote estava melhor, né? O trote estava um pouquinho contido demais, faltou ritmo. Como sugestão para o Lian, eu deixaria que ele já pode começar a galopar. Ele obviamente já tem equitação para isso, pode marcar um pouco melhor as transições, né? Já pode mostrar mais a equitação que ele tem. O nosso primeiro lugar, a Gabi, mostrou uma prova muito madura, muito precisa, bonitas saudações, as transições bem marcadas. Ela galopou muito bem no percurso entre os obstáculos, né? O que justifica o primeiro lugar. Eu queria aproveitar e dar parabéns a toda a garotada que se inscreveu nessa categoria. Tivemos muita gente do Brasil inteiro. Eu fiquei emocionada para ver como vocês se viraram para construir os obstáculos, se concentraram para fazer a pista. Então, cara, não é fácil uma primeira etapa dessas aí. Independente do seu resultado, estão todos de parabéns mesmo pela dedicação, por acreditarem na nossa proposta. E espero de coração ver todos vocês na etapa seguinte evoluindo sempre, ok? Parabéns a todos! Passando aos comentários da categoria Cavalos Novos A, Paulo Roberto em terceiro lugar mostrou um cavalo jovem bem atento, bem disposto. As notas dele foram um pouquinho prejudicadas porque ele marchou nos obstáculos redil e bônus, e o regulamento diz que esses obstáculos têm que ser feitos ou a galope ou a passo. Mas de resto, uma prova muito respeitável, o cavalo se apresentou bem. O nosso segundo lugar foi uma prova bem bacana também. A diferença, o primeiro, em relação a algumas questões de uniformidade e imobilidade, às vezes, a imobilidade do belo cavalo pente deixou um pouco a desejar. O nosso primeiro lugar, um cavalo com andamentos muito bonitos, bem submisso dentro da característica da raça. Enfim, apresentou uma prova bem evoluída já. Sugestão para o conjunto que ficou em primeiro lugar seria cuidar para o cavalo não ficar atrás da vertical. A gente se preocupa um pouco quando um cavalo novo já tem essa tendência de estar com o chanfro muito dobrado para trás. De resto, parabéns aos cavaleiros, muito bacana ver que tivemos 3 raças diferentes, 3 estilos diferentes de equitação e de apresentação, e todos juntos na equitação de trabalho. Parabéns a todos. Olá pessoal, estou aqui para fazer um breve comentário da categoria aberta amadores. Nesta categoria, os 3 primeiros colocados obtiveram pontuações bem próximas umas das outras. Gostaria de atentar que para esta categoria, o conjunto pode optar por realizá-la a galope, trote ou marcha, sendo que a escolha de um desses andamentos não influencia no resultado direto da prova. O terceiro colocado poderia caracterizar um pouco mais o alto no exercício número 5 e transições mais fluídas no exercício de número 3 e 5, assim como um pouco mais de gesto de salto no exercício número 2. O segundo colocado deve ficar atento para a reação e transição na entrada do exercício de número 3, assim como no comprimento de saída, realizado pelo mesmo a galope. O primeiro colocado realizou uma prova mais uniforme, do início ao fim, tendo transições mais fluídas, mais limpas e altos mais caracterizados. Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação e pelas boas provas apresentadas a todos nós juízes. Obrigado, até uma próxima.
Passando agora à categoria Mirim, onde o Cavaleiro e a Amazona nos mostraram dois belos lusitanos, competidores também de outras modalidades, mostrando uma equitação bem segura e avançada. Tecnicamente, os dois cavaleiros, dois conjuntos bem equivalentes, pouca diferença de nota. O que prejudicou um pouco o Gabriel foi a imobilidade no obstáculo da jarra, né? Isso às vezes os cavalos precisam treinar um pouco isso, essa coisa de objetos na mão. Os cavalos de outras modalidades estranham um pouco e precisa treinar um pouco mais. Mas uma prova muito boa também. A Maria Fernanda com o experiente quieto, sempre bonito de ver. Uma prova bem bacana. Ela até perdeu um pouquinho de nota por causa da filmagem, do ângulo onde eu estava, do ângulo de observador do juiz. O obstáculo bônus e o obstáculo sino, o recuo, estavam muito difíceis de ver. Tecnicamente, diria que no salto ela correu um pouco, perdeu um pouco o ritmo. Fora isso, provas excelentes, os dois conjuntos estão de parabéns. Passando agora aos comentários da categoria Amador, onde os conjuntos classificados nas 3 primeiras posições tiveram praticamente um empate técnico, sim, com apenas pequenos detalhes, né? Menos de 1 ponto separando esses 3 primeiros lugares. A Sabrina nos mostrando uma apresentação muito bonita, muito segura, uma e outra transição talvez um pouco tremida, mas a Sabrina, a equitação dela é sempre muito bonita, agradável de ver. Em segundo lugar, o Adriano esteve muito seguro, marcou bem o percurso dele, com muita segurança também, destacando os detalhes, a maneira como ele fez a jarra, a maneira como ele fez o bônus, né? Galopando bem firme, bem seguro, dando uma boa impressão geral. A Carla com o único, também bem bacana, bem calma e atento aos detalhes, um conjunto já bem pronto. Sugestão para Carla para se destacar ainda mais, apesar que a pista local é pequena, talvez colocar o desenho do percurso lá dentro de modo que as linhas sejam um pouco mais longas, a distância entre os obstáculos aumente um pouquinho. Assim dá para mostrar melhor as transições, os andamentos desse belo cavalo. Provas bem agradáveis de se ver, estão todos de parabéns. Passando aos comentários da categoria Aspirantes, que foi uma das mais disputadas dessa etapa, mais de 30 conjuntos com muita qualidade. Então, para procurar os 3 primeiros, a gente realmente tem que reparar nos detalhes, e as diferenças da pontuação foram poucas. Muito feliz também a destacar que esses 3 primeiros foram 3 raças diferentes, com estilos de equitação e apresentação diversos. Então, mostrando tanto que muita gente está abraçando a ideia da equitação de trabalho, que ela está conseguindo ser maior do que uma raça só, um estilo de equitação só, né? E também que eu acho que prova bem que os juízes estão conseguindo bem continuar na ideia de que cada cavalo, cada conjunto deve ser julgado pelo que é, pelo que está mostrando, com o grau de energia útil para a modalidade, sem se atentar para as diversidades da raça ou do estilo do cavalo. Terceiro lugar, Matheus, apresentação muito bacana. Pecou um pouco talvez nas transições para o galope, no início dessas transições a cadência deixou um pouquinho a desejar. Segundo lugar, Rosvita com o seu experiente, como é o nome dele? Venturoso, desculpe. Sempre muito bonito ver os dois.
Um pouquinho prejudicado na filmagem em alguns ângulos. Em primeiro lugar, manga larga marchador com o Paulo Roberto, belo percurso. Sugestão para o futuro: trabalhar mais o galope. Às vezes o galope um pouco para trás poderia caracterizar melhor um pouco o ritmo do galope. Mas esses 3 cavalos, sem dúvida, com muita expressão, muita submissão nos exercícios, estão todos de parabéns. Gostaria de fazer os comentários e as considerações com relação aos conjuntos da categoria Cavalos Novos B. É uma categoria bastante acirrada, né? As porcentagens finais entre os segundos e o terceiro colocado são muito próximas. Foram provas muito consistentes, transições muito boas, em especial do Burguês e do Kiss, foram muito boas. Talvez um ponto, uma sugestão para ser trabalhado do terceiro concorrente, né, o Zahir, e um pouco também o Burguês, com relação ao engajamento dos cavalos, né, um galope com os pés entrando mais embaixo da massa, e também um pouco mais de objetividade na abordagem dos obstáculos. Às vezes as transições, se eu estou bem lembrado, principalmente na jarra e também no sino, ou a transição de abordagem é feita muito antes de chegar no obstáculo, isso pode ser feito mais próximo, e também os círculos da vara, que seja mais próximo ao tambor, né? Quanto mais objetividade na execução do exercício, melhor. Nesse ponto, o Kiss levou uma ligeira vantagem porque fez uma prova muito consistente e muito fluida durante todo o processo. Entrou e saiu de todos os obstáculos praticamente dentro da mesma tocada do início ao final. Isso mostra um cavalo bem trabalhado e bastante consistente aí na execução dos exercícios. Parabéns a todos os concorrentes, muito obrigado pela participação de todos vocês e aguardo vocês numa próxima oportunidade. Olá pessoal, estou aqui para fazer um breve comentário sobre a preliminar amador. Desde já parabenizo a todos os concorrentes pelas boas provas que fizeram e nos enviaram e agradecer pela confiança no nosso trabalho. Todos os conjuntos foram igualados. Os 3 primeiros colocados sobressaíram por detalhes mais caracterizados. Terceiro lugar, a Sabrina e Encanto, com 86,25. Ela perdeu um pouco a impulsão em alguns movimentos. O cavalo dela às vezes entortou, principalmente no bônus. Então nós chamamos, perde a retidão e a encurvatura. O que é perder a encurvatura e a retidão? Você está reto na linha reta, mas o cavalo tem que estar encurvado, né? Então, alguns detalhes pequenos separaram os concorrentes. O segundo lugar, Sofia e Farrapo, 86,56. Ela foi muito bem com esse cavalo, porém perdeu às vezes um pouco a impulsão e a fluência. O cavalo tem que fluir um pouco mais e com impulsão. E em alguns momentos eu vi que ela perdia um pouco isso aí, mas foi uma excelente prova também. Primeiro lugar, Sofia e Arum. Esse cavalo mostrou que ele está craque no que está fazendo. É um cavalo que vem com bom ritmo, com uma boa fluência, com a facilidade para fazer a prova, entendeu? Ela precisa cuidar de alguns detalhes, como no salto, ela segurou, ela não teve distância para saltar e segurou o cavalo no salto um pouco. Então, uma das coisas que pegou para ela. O resto, excelente cavalo, excelente montada. Parabéns a todos. Olá pessoal,
estou aqui para fazer um breve comentário sobre a preliminar profissional. Desde já, parabenizo a todos os concorrentes pelas boas provas que fizeram e nos enviaram, e agradecer pela confiança em nossos trabalhos. Todos os conjuntos foram muito iguais. Alguns detalhes que diferenciaram o primeiro para os outros cavalos, que eu não me lembro o quanto, né? O terceiro lugar ficou com Fábio Arum, 89,06. Uma prova muito boa, com grandes qualidades, porém às vezes perde um pouquinho o ritmo e a descontração, citando o número 2, onde faltou um pouco a impulsão, o ritmo e descontrair um pouco mais. O segundo lugar ficou para Fábio também e Fole, com 89,69. Idem ao cavalo, ao primeiro cavalo. Tem tudo ali, porém falta algum detalhe que pode ser melhorado e essa nota vai crescer. Perde um pouquinho em curvatura e o último obstáculo, desenhar melhor, com mais fluência também. Foi onde eu acredito que deu a diferencinha de nota. O primeiro lugar para Márcio Almeida e Ícaro, com a porcentagem de 92,81. Veja, um cavalo pronto, que mostrou habilidade, com bastante vontade de trabalhar, está no caminho certo. O cavaleiro também mostrou habilidade nos obstáculos, mas às vezes ele dá uma debruçadinha na mão e volta perdendo um pouco a impulsão. Cuidar disso, ok? E quero parabenizar a todos mais uma vez. Provas excelentes. Olá, gostaria de agradecer a participação de todos os concorrentes da categoria intermediária. Gostaria de aproveitar e fazer algumas considerações e direcionamentos com relação ao julgamento da mesma categoria. Uma categoria muito equilibrada, muito parelha. Os três conjuntos campeões foram muito próximos, inclusive as porcentagens demonstram isso. A diferença do julgamento e alguns detalhes se dão principalmente a fluidez das execuções dos exercícios, né? O gênio, por exemplo, a fluidez da execução do exercício número 3 foi um pouquinho mais brusca e necessita um pouquinho mais de ajuda do cavaleiro para executar do que o soneto, por exemplo. As transições do Zik também um pouco mais bruscas do que os outros dois conjuntos anteriores, né? E também perdeu um pouquinho do ritmo na execução de alguns elementos. Mas de uma maneira geral, uma prova muito consistente dos três conjuntos, uma apresentação muito boa de todos os cavaleiros também. Cavalos muito bem montados e muito bem apresentados. O soneto levou uma pequena vantagem além de conseguir manter o seu ritmo em boa parte da apresentação durante todos os exercícios. Sempre demonstrou uma suavidade nas transições e nas trocas e também, em especial no exercício número 3, a transição de abordagem do obstáculo e a própria execução dele foi realmente muito bem feita. É muito suave essa transição e fluiu muito bem a execução durante o exercício. Queria agradecer e parabenizar todos os concorrentes e eu aguardo vocês em uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Olá, gostaria de agradecer a participação da concorrente da categoria principal Amador. Gostaria de fazer alguns apontamentos e direcionamentos com relação à apresentação do conjunto. Uma apresentação muito consistente, um cavalo muito seguro, muito sério durante a apresentação toda. Percebi um pouquinho de perda de ritmo, em especial na execução do obstáculo número 1, né, durante o redil, e também na execução do obstáculo número 3 do ladear. Transições muito boas, cavalo muito
uma movimentação muito interessante. O conjunto realmente encaixa muito bem. Uma apresentação muito consistente, acredito que será um conjunto muito competitivo também em outras categorias futuramente. Muito obrigado pela participação de todos vocês e aguardo vocês em uma próxima oportunidade. Obrigado. Olá, gostaria de agradecer a todos os concorrentes participantes da categoria principal. Como já é de se esperar, apresentações muito consistentes e muito parelhas, né? As notas foram muito próximas uma das outras. Realmente, cavalos e cavaleiros muito bem apresentados. Gostaria de fazer algumas considerações com relação aos 3 concorrentes campeões. O Luiz Carlos, junto com o Sobreiro, fez uma apresentação muito consistente e muito sólida. Eu gostaria de ver somente um pouco mais de movimentação no galope, um pouquinho mais de engajamento também no galope entre os obstáculos, né? Um pouquinho mais de energia na movimentação. O Luiz Carlos também com o Zunito, uma apresentação muito consistente, um cavalo muito sério também em suas apresentações. Realmente um conjunto muito interessante dentro da categoria. O Benedito com Artemis levou uma ligeira vantagem na execução de alguns obstáculos, em especial o redil, fazendo a execução da segunda volta, a troca de mãos com mais objetividade, mais perto, mais próximo do obstáculo e com mais assertividade. Detalhes como esse que fizeram a diferença no resultado final. Mas de qualquer forma foram conjuntos muito consistentes. Eu gostaria de parabenizá-los pela participação e pela apresentação dos cavalos e espero vê-los numa próxima oportunidade. Muito obrigado.